nos elevar o nosso pensamento, nos conectar com a espiritualidade maior, que os celulares estejam desligados e que aqueles que estão vindo pela primeira vez sejam muito bem-vindos à casa, né? E que possamos sempre dar início, sempre com uma leitura de harmonização, para iniciarmos a reunião desta tarde, em nome de Jesus. O livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E a mensagem desta tarde, item 132, sempre adiante. Porque de quem alguém é vencido, de tal faz-se também escravo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19. O espírito encarnado, a fim de alcançar os altos objetivos da vida, precisa reconhecer sua condição de aprendiz, extraindo o proveito de cada experiência, sem escravizar-se. O dinheiro, ou a necessidade material, a doença e a saúde do corpo, são condições educativas de imenso valor para os que saibam aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima. Infelizmente, porém, de maneira geral, a criatura apenas reconhece semelhantes verdades quando se abeira da transformação pela morte do corpo terrestre. Raras pessoas transitam de uma situação para outra com a dignidade devida. Comumente, se um rico é transferido ao lugar de escassez, dá-se a tão extremas lamentações que acaba vencido, como servo miserável da mendicância. Se o pobre é conduzido à elevada posição financeira, não raro se transforma em ordenador insensato, escravizando-se à extravagância e à tirania. É imprescindível muito cuidado para que as posições transitórias não paralisem o voo, os voos da alma. Guarda a retidão de consciência e atira-te ao trabalho edificante. Então, a teus olhos, toda situação representará a oportunidade de atingir o mais alto e o mais além. Graças, Senhor. Fechando os nossos olhos, assimilando um pouquinho essas palavras bem prazeres, alcançando a cada um de nós, alcançando os nossos corações. Que os nossos irmãos franciscanos, toda essa equipe da espiritualidade maior, aqui da Casa de Francisco de Assis, nos envolvam, nos iluminando a mente e os corações, iluminando principalmente a nossa irmã Mônica, nesta tarde, nos trazendo este tema tão oportuno para cada um de nós. Que a paz do Divino Mestre nos alcance, envolvendo a todos nós e alcançando a todos os nossos irmãos que necessitam. Paz e bem. Graças. A palavra é assim. Boa tarde. Antes da gente começar, eu só queria dizer que esse tema que eu trouxe, fazemos nós para o equilíbrio do mundo, foi pensado numa leitura que foi feita de harmonização aqui na época do Carnaval, onde é feito o ENEF, que é o Encontro Estadual da Família Espírita. Todo Carnaval tem esse encontro. O tema desse ano foi Viver num Mundo Diverso, Trilhando os Caminhos do Cristo. A gente vai conversar um pouco sobre essa mensagem de psicografia de Chico, a mensagem de Emmanuel, está no livro Segue. E aí eu confesso que eu colei o título que eu achei bem interessante e que sem dúvida nenhuma está bem em linha com a leitura de harmonização, né? Das nossas oportunidades nesse mundo de trabalhar, para crescermos, para evoluirmos, né?
lidamos também, dada a chamada ali, com as, vamos dizer assim, com as dificuldades que nos são colocadas no caminho. Certamente necessárias para a nossa melhoria, por mais difícil que seja. Lembrando que sempre estaremos acompanhados, nós nunca estaremos sozinhos nesses momentos que a gente tiver que passar de atribulação. Mas vamos conversar um pouquinho sobre essa parte de seguirmos as oportunidades que nos são dadas de trabalho, de melhoria. Vamos ver, eu sou tão pequeno, o que eu posso fazer para auxiliar o reequilíbrio do mundo? Né? Então a gente vai começar lendo e conversando um pouco sobre essa mensagem que foi usada nesse estudo de fevereiro, que chama Na Seara do Auxílio. E Emmanuel faz um comentário em cima da seguinte passagem de Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-os uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, é a orientação de Paulo de como nós deveríamos nos comportar. E aqui, quando a gente vê a questão do perdão, né, tanto de nós nos perdoarmos uns aos outros, como o quanto Cristo nos perdoou e continua nos perdoando, assim como o Pai, né, Deus nos perdoa sempre e nos dá quantas chances forem necessárias. Paulo faz esse convite para a gente, lembrando que Cristo disse que é para a gente perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ou seja, quantas vezes for necessário perdoar. Indefinidamente, não tem uma regra, não tem uma conta. Então, Emmanuel começa: desnecessário salientar o brilho do cérebro na cúpula da humanidade. Então, assim, a gente está vendo, né, cada vez mais os avanços tecnológicos, o quanto a inteligência humana evolui e quanto a qualidade de vida, inclusive, melhora com tudo isso. Se nós olharmos sempre como essa inteligência é aplicada para o bem, né, em favor da humanidade. As nações vanguardeiras do progresso material efetuam prodígios nos setores de pesquisa e definição do planeta terrestre. Então, assim, a gente vê, né, em várias partes do mundo as pesquisas. A gente teve recentemente, nós vivenciamos a pandemia, e como foi, né, a força, o esforço de diversas nações de pesquisas para trazer a vacina, né? Então, essa parte intelectual a gente percebe bem o avanço dela, né? A universidade é um celeiro de luz para a inteligência. O laboratório é uma nascente de respostas seguras para milenares indagações. Então, sem dúvida nenhuma, as pesquisas permanecem. A cada dia a gente percebe soluções para coisas que há muito pouco tempo, às vezes, não tinham soluções. Entretanto, diz Emmanuel, na esfera do espírito sobram discórdias e desesperos, desgosto e desilusão. Então, a nossa parte moral, né? Ele fala que é a parte do espírito, a gente ainda está deixando a desejar. A parte boa é que a gente tem espaço para crescer, né? Todos nos referimos, inquietos, às calamidades da guerra, à proliferação do vício, aos estragos do ódio, ou às deturpações da cultura, conscientes dos prejuízos e desastres que nos impõem ao caminho comum. E aí aqui a gente pode pensar em várias coisas. Pode ver, por exemplo, o que aconteceu agora no Sul, né? Se a gente pensar na questão toda do desequilíbrio da natureza, por exemplo, se a gente pegar esse aspecto, né? E o quanto a natureza precisa se reequilibrar. E aí, Jesus, ela responde de uma forma que não necessariamente é a melhor forma, né, para nós. Então, a gente tem que ter atenção também com isso, com o planeta. Assinalamos aqui e além lutas ideológicas, conflitos raciais, insânia e egoísmo.
E aqui a gente pode lembrar também de o quanto, aí a gente sempre olha, a tecnologia nos acrescenta, mas o quanto na velocidade tem as redes sociais, que às vezes disseminam ódio, né, disseminam conflitos. Então a gente tem que estar também atento a tudo isso. Sabermos usar da melhor maneira a tecnologia que nos é dada, né? O que fazemos nós, aí que veio a minha cola, que me chamou a atenção, o que fazemos nós na condição de aprendizes do Cristo para o equilíbrio do mundo? Então, nós estamos tentando, né, seguir o Cristo, nos melhorarmos. Então, o que nós estamos fazendo enquanto aprendizes? Né? Achamos-nos convencidos de que a violência não extingue a violência. Acho que isso pelo menos a gente tem esse entendimento, que você responder à violência com violência não vai ser a melhor solução. Além disso, não ignoramos que Jesus nos chamou a fim de compreendermos e auxiliarmos, construirmos e reconstruirmos para o bem de todos. Então, a questão é essa, tentar nos compreender. Cada um de nós está na sua caminhada evolutiva e cada um de nós está num degrau. Então, seu irmão ao lado não necessariamente está no mesmo degrau contigo, porque você pode estar à sua frente, pode estar atrás, pode ter do seu lado. Então, assim como nós, em vários momentos, precisamos de compreensão, é preciso compreendermos o nosso irmão. Auxiliarmos sempre que pudermos, né? Construirmos e reconstruirmos para o bem de tudo. Então, sempre focando no bem. Né? Não é fácil, são sempre exercícios, eu sempre falo isso. Né? A Ângela diz que a gente começa pela disciplina. Eu gosto toda hora, eu estou falando, sou chata pra caramba. E a gente até chegar na espontaneidade. Mas é isso, é para a gente não desanimar. Você começa se disciplinando, controlando o teu pensamento, controlando o teu coração, o seu sentimento, suas ações. Espera aí, não. Se eu fiquei com raiva, eu não estou bem agora, eu vou esperar um pouquinho para eu responder, vou esperar um pouquinho para eu agir, porque aí às vezes se você mais calmo, você até rever aquele momento de uma outra maneira. E aí eu nos convido a gente, pensemos nisso, né? Reflitamos sobre isso. Não alegues isolamento ou pequenez para desistir do esforço edificante que nos compete. Então aqui a gente pode, por exemplo, quando ele fala de isolamento, uma coisa que a gente pode pensar também se isolar de tudo não vai resolver. Ou se a gente está não tem contato com ninguém, a gente também não tem como crescer. A gente precisa do outro para crescer, para aprender, para interagir. Senão a gente não é testado. E a questão da pequenez. Então é como o Chico falava, o Chico Xavier falava assim, se você for esperar, está preparado. Agora eu sou perfeito. Aliás, você não consegue ser perfeito, você não consegue errar e acertar, até conseguir só acertar. Então se você esperar perfeição, se você esperar ter muito dinheiro para fazer alguma obra, alguma coisa, se você esperar o momento ideal, você não se mexe. Então, não é porque a gente às vezes se sente pequeno que a gente deva desistir do esforço. Devemos persistir. Porque às vezes o que é pequenininho para você, por exemplo, você tem um irmão que ele precisa desabafar, ele não tem com quem falar. Ele não quer nem que você fale nada, ele só quer que você ouça em silêncio, sem crítica, respeitando ele. Se você fizer isso por ele, naquele momento, naquele dia, você fez uma diferença sim. No mundo inteiro, não, mas no mundo dele, no dia dele, você fez a diferença. A gente fala muito da caridade material, mas às vezes você está com o irmão com fome, ele está com fome, e você dá um prato de comida. Você fez a diferença? Fez. Então ninguém é pequeno demais, nenhum gesto é pequeno demais para mudar o mundo do outro. E a somatória desses pequenos gestos é que vai fazer com que a Terra inteira um dia mude. Porque afinal de contas somos nós, encarnados e desencarnados, que fazemos essa humanidade. Uma fonte humilde garante oásis. Aí ele faz aqui, ele traz duas imagens aqui.
fonte humilde garante oásis na seca. Então, pode ser uma humilde fontezinha, mas quem está morrendo de sede e de repente enxerga aquela fonte de água, é a salvação dele, por menor que ela pareça. E apenas uma lâmpada acesa vence a força das trevas, porque ela já faz um pouco de luz. A harmonia do todo vem da fidelidade e do serviço de cada um. Então é importante que a gente faça o bem e persista no bem, mesmo com os obstáculos que virão, até para a gente não fazer o bem, mas é para nos testar. Trabalhemos unidos pela edificação da terra melhor. É o que eu estou falando. Se todos nós formos cada vez mais pensando no todo, no outro, isso vai gerar uma corrente tão grande que afeta o mundo inteiro, a terra inteira. Comecemos ou recomecemos a nossa tarefa baseando a própria ação no aviso de Paulo, e aqui ele reforça, irmão, suportando-nos uns aos outros e perdoando-nos mutuamente. Então, qual é a orientação? Suportar-nos é nos auxiliarmos, darmos a mão. Então, se hoje eu estou melhor que o meu irmão do lado, não quer dizer que eu não esteja para a capenga, não, mas se eu estou melhor que o meu irmão do lado, por que não auxiliar na caminhada? E nos perdoando, porque nós também precisamos de perdão, nós erramos também, porque ainda somos espíritos imperfeitos em caminhada de melhoria, mas, como diz o Pai, todos nós somos perfeitíveis, ou seja, todos alcançaremos a perfeição e alcançaremos a verdadeira felicidade, que não é essa felicidade temporária que a gente vive aqui na Terra. A gente tem, alterna entre momentos felizes e outros não, mas a gente vai alcançar algo assim muito melhor. Então, que a gente prossiga na nossa caminhada de melhoria interna, né? No Livro dos Espíritos, capítulo 7, da perfeição moral, paixões, Kardec perguntou aos espíritos, na questão 909, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Os espíritos responderam sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Tão poucos dentre vós fazem esforços. Isso também tem uma parte do Evangelho do Espiritismo, que eu não vou lembrar a parte, mas também falando dessa questão da gente, dessa vontade que nos falta às vezes, né? E do esforço que é necessário. Porque assim, nada vai ser conseguido sem a gente se esforçar, sem a gente abrir mão de alguma coisa, né? Sem alguma renúncia nossa, né? Não tem como. E cada um só pode fazer por si, né? Eu não posso, ninguém pode consertar o que eu tenho a melhorar, ninguém pode fazer isso por mim, só eu mesmo. E como eu gosto de falar, quando a gente desencarnar, quando chegar lá em cima, a gente responde pela nossa bagagem, né? Pelo que a gente construiu aqui, de bom e de ruim. Então, não é o vizinho, não é falando do outro que a gente vai conseguir resolver, né? É uma questão do cisto e da trave. A gente tem que olhar para a gente, tem que se esforçar, é necessário se esforçar. E o interessante que eles dizem aqui, que nem é tanto esforço assim. Insignificante, segundo os espíritos. Poucos esforços, mas necessários fazer. Né? Então, a gente, aqueles pequenos atos que eu estava falando, por exemplo, de gentileza, né? Com o próximo, um abraço amigo, um ouvir. Aqui também é uma outra pergunta do Livro dos Espíritos, a 914, com relação ao egoísmo. Kardec perguntou, fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece estipá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-los? E os espíritos respondem, à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais.
Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas, que o entretêm e excitam. E isso depende da educação. Então, aqui tem a questão da educação, e ele chama a atenção para o conhecimento espiritual. Por que ele fala sobre o conhecimento espiritual? E quanto mais a gente aprende que somos espíritos imortais, que o tempo que a gente está na Terra é uma passagem, não é a vida definitiva, nossa vida definitiva como espíritos não é aqui, é no plano espiritual. Aqui é uma passagem necessária para a nossa melhoria, para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução. Porque mesmo que a gente estude no plano espiritual, a gente precisa vir aqui para fazer uma prova. Vem cá, você está bem na teoria, vamos lá na prova, no dia a dia vai ter um chato pra caramba, para ver se você passou mesmo na prova ou não. Então isso aqui tudo, o que a gente tem, não é nada contra o que se tem, mas a gente não deve ter apelo ou achar que isso aqui é tudo, porque a vida continua e não é aqui. Então, por exemplo, o rico, né, é bom, né, porque é necessário que ele possa, de repente, gerar riqueza, gerar empregos, ele pode fazer muito isso, além do aprendizado próprio, porque ele é muito mais tentado por ter facilidade e acesso às coisas. Então, assim, não é uma coisa ruim, apenas não devemos nos apegar, devemos tentar agregar valores que nós possamos levar para o nosso espírito. É isso que ele está falando aqui. E aí, por isso ele diz, quanto maior for esse nosso conhecimento, menor valor a gente vai dar ao que está aqui. Porque tem pessoas que falam, mas eu vou, e como é que fica aquelas minhas roupas, as minhas joias? Entende? Isso é tudo passageiro. Depois, necessário, então, a questão de se reformar as instituições humanas. É muito simples. As instituições humanas, como diz o nome, é feita por nós humanos. Então, para elas serem reformuladas, na verdade, precisa que a mudança comece em nós. Porque aí sim, os dirigentes das empresas, todos esses terão uma outra linha de raciocínio e aí a empresa vai ser conduzida de uma outra forma. Então, não adianta. Precisamos nos modificar. E aqui depende da educação, sim, porque a educação, não só intelectual, como a educação moral, né? Essa parte, por exemplo, que o Espiritismo pode nos auxiliar quando nos mostra, né, o porquê das coisas, que nós somos espíritos imortais. Então, embora não saibamos, não lembramos, sabe, o nosso espírito tem esse registro do que nós fizemos no passado, tudo tem uma razão de si, as coisas não são ao acaso, não são, por que comigo? Tudo tem um motivo, às vezes a gente não tem como é que eu vou dizer, a gente não tem essa consciência agora, mas justamente para nos facilitar, porque se a gente lembrasse às vezes de certas coisas, a gente não conseguiria passar na prova. E aqui no Consolador foi feita uma pergunta para Emmanuel, que é: fraternidade e igualdade podem na Terra merecer um só conceito? Então, essa fraternidade e a igualdade podem ser um só conceito. E Emmanuel diz: já observamos que o conceito igualitário absoluto é impossível no mundo, dada a heterogeneidade das tendências, sentimentos e posições evolutivas no ciclo da individualidade. A gente pode ver isso também no Evangelho segundo o Espiritismo, ele explica bem essa questão. Que, na verdade, mesmo que tudo fosse dividido, as coisas iam acabar se desequilibrando novamente, porque tem as pessoas que estão mais adiantadas intelectualmente, tem as pessoas que têm a força de vontade, o esforço e vai e corre atrás. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Absoluto ainda, pelo menos nesse mundo que a gente vive, que é um mundo de provas e expiações, ainda não é possível. A fraternidade, porém, é a lei da assistência mútua e da solidariedade comum, sem a qual todo o progresso no planeta seria praticamente impossível. Então, mas no que diz respeito à fraternidade, à solidariedade, ele está dizendo que isso sim, isso é possível,
né? Pensar no outro, pensar no bem comum, pensar no todo, e necessário. Diz que o planeta seria quase impossível a evolução do planeta sem isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, que o título aos trabalhadores da última hora, eu trouxe esse trecho aqui dos obreiros do Senhor, já que a gente está falando de o que a gente pode estar fazendo enquanto discípulos do Cristo, né? Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Isso aproxima-se os tempos lá quando o Evangelho segundo o Espiritismo saiu. Ele continua se aproximando. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro modo, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo centro do que tiveram esperado. Então, nos é esperado que trabalhemos, né, que auxiliamos nessa grande obra do Cristo, né? E como? Sem interesse e focando na caridade, apenas para fazer o bem, por fazer o bem. E lembrando aqui, né, que a gente deve fazer esse bem o mais escondido possível, né, sem ficar alardeando, sem ficar fazendo divulgações. Ele vai falar aqui na frente sobre isso, né, porque no fundo a gente deve ser movido para fazer o bem pelo bem, porque a gente quer fazer, porque isso faz bem a gente também, e não para mostrar para o outro o que a gente está fazendo. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano à obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houveram retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Aqui tem no início desse capítulo a questão da parábola da vinha, né? Que vários trabalhadores são chamados para trabalhar na vinha do Senhor ao longo do dia, e nós também somos chamados. Resta saber se desejamos aceitar esse chamado ou não. Certamente ele está afirmando ali o que a gente vai receber, não o que a gente faça por isso, mas o que a gente vai receber vai valer muito a pena. Porque o sentimento com o qual a gente faz as coisas é percebido no plano espiritual, a intenção. Então, que a gente faça com desinteresse. Como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de comparastes. Então é aquilo, eu quero auxílio para mim, mas eu não quero auxiliar nem perdoar o outro. Então fica um pouquinho complicado, né? Como suplicais graça, vós que buscaste a vossa recompensa nos gozos da terra, que eu falei, e na satisfação do vosso orgulho. Porque tem pessoas que às vezes gostam, né? É diferente de você aparecer porque você fez algo que realmente impactou, mas não porque você procurou mostrar que está fazendo. Já recebeste a vossa recompensa, tal a qual quisestes, aqui na terra, porque é ainda onde algumas pessoas dão valor, tem que ser reconhecidos aqui. Nada mais nos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas na terra. Então, que a gente busque angariar boas ações, né, bons pensamentos, bons sentimentos, para que a gente possa colher isso depois. Porque isso vai para o nosso espírito, ninguém tira. As joias, as roupas, tudo vai ficar aqui. Mas tudo de bom que a gente tiver. E aí tem uma frase que não sei se é de Paulo, que é todo bem que a gente
faz, ele vai ser um advogado a nosso favor, onde quer que a gente esteja. Não sei se ele falou, não, mas tem essa frase. Então, façamos o bem. Assim, aí terminando esse trecho, Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis. E já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente. É como eu falei, no mundo aqui, no mundo material, a gente ainda pode se dissimular o que a gente está realmente sentindo, o que a gente está pensando. Mas para os nossos irmãos desencarnados, eles fazem a nossa leitura assim, bem clara. Não tem como disfarçar. A fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração do Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros no reino do céu. Essa mensagem é do Espírito de Verdade, Paris, 1862. Eu já trouxe aqui, eu continuo trazendo, porque os estudos, a gente vai, a gente volta, mas a gente vai estar sempre falando da nossa melhora, do nosso crescimento íntimo. Vamos estar falando do amor, da caridade, do perdão. Não tem muito como fugir. Então, a gente leu no texto, ele fala que a gente faça caridade. A caridade é o amor em ação. E aí não custa lembrar a 886 do Livro dos Espíritos, que é qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E aí, eu também já trouxe, trazendo de novo, Paulo, está no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos falando desse Espírito, de tal modo compreendeu Paulo essa grande verdade, que é fora da caridade não há salvação, e disse: quanto mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom da profecia, e penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Entre estas virtudes, ele fala da fé, a esperança e na caridade. A mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante, como do sábio, do rico, como do pobre, independente de qualquer crença particular. Então, fazer o bem não tem nada a ver com religião. Você vê que Paulo coloca a caridade acima da fé. Qualquer que seja a fé. Vendo qualquer crença, ele fala mais aqui, acima de qualquer crença particular. E não é porque eu sou rico ou porque eu sou pobre que eu posso ou não posso fazer o bem. Né? Então, por exemplo, no Sul, agora, dois exemplos parecidos. No Sul, quem pôde está mandando dinheiro, está mandando donativos. Isso não quer dizer que você não possa mandar um quilo de feijão, por exemplo. Quem pôde se deslocou para auxiliar nas buscas, nos resgates. Mas se eu não posso, nada me impede que eu pare um pouco num canto e faça uma prece para esses irmãos. Sincera. E a prece chega, e a prece auxilia sim, reconforta. Então, não tem ninguém tão pobre que não possa dar nada. A gente sempre tem algo de nós para dar. Uma prece sincera, ela vai muito. Então, eu trouxe só para reforçar isso, né? Faz mais, Paulo faz mais. Define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na beneficência.
sim. Vou repetir, não é fácil. Mas é um exercício. Eu trouxe esse texto. Se a gente olhar as literaturas de apoio, a gente vai ver, vai achar muita coisa que reforça tudo isso que a gente está conversando. Eu botei alguns destaques ali, mas eu vou ler alguns trechos que estão aqui da 82. É do Fontenelle, a psicografia de Chico, é a mensagem de Emmanuel. E serve e prossegue. Eu trouxe porque Emmanuel faz um comentário sobre a seguinte passagem. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, o Cristo que é o Cristo não veio para ser servido. Ele veio para servir, serviu até o final, continua servindo, né? Ele continua trabalhando, ele governa o nosso planeta. E ele não tinha, o Filho do Homem não tinha nem um travesseiro para deitar a cabeça dele, né? Então, ele aqui diz o seguinte, irmão: a natureza em toda parte é um laboratório divino que elege o espírito de serviço para o processo normal de evolução. Então, o que Emmanuel está dizendo? É necessário servir esse espírito de serviço para que a gente evolua, né? Nós como espíritos. Então, ele fala: a cova serve a semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Então, todos, por menor que pareça, tudo tem a sua função e um objetivo, né? E fazem sim a diferença. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, ou seja, nesse planeta que nós estamos, milhares de animais morrem na Terra de hora em hora, dando carne e sangue em benefício dos homens. Cada um dá a sua parte. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. E aí Emmanuel diz que a primeira, que fica sentada esperando ser servida, cristaliza-se. E a segunda, vai à luta, digamos assim, desenvolve-se. Então, quem reclama excessivamente dos outros, está ali. Só sabe reclamar, só sabe, está tudo ruim. Igual aquele desenho que a nuvem vai em cima atrás. Ó dia, ó azar, só sabe reclamar. Quem reclama excessivamente dos outros, por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe põe à mesa. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: nas pequeninas coisas, né? Se esse irmão está acostumado a não se mexer, aí tudo na mão dele, aí tudo, qualquer coisinha vai incomodá-lo. Quem aprende a servir com tudo, diz Emmanuel, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. A gente vai dar um jeito, vai por aqui, vai por ali, vai quebrar a cabeça, mas a gente vai conseguir resolver. Aprendiz do Evangelho, que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto o companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se a benefício de todos nós até o fim da luta. Então, se ele veio para servir e ele nos trouxe o amor e nos exemplificou até o final, ele não vai esperar menos da gente. Que a gente sirva, a gente siga ele servindo. E aí aqui, quando eles falam, quando eles mandam falar até o fim da luta, a gente pode, por exemplo, lembrar do Cristo, quando ele estava na cruz.
Pai nos perdoasse por não sabermos o que a gente estava fazendo. Então, até o fim, ele pensou no outro. Até o fim, ele nos exemplificou. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir do que em ser servido. Quem serve, prossegue. Que está em linha com a mensagem de abertura. Ele faz isso aí, quem serve, prossegue. Então, que a gente tenha força para seguir, para auxiliar. Aí eu trouxe esse poema. Esse poema, ele é na maior parte das vezes, eu falo isso porque eu não tenho certeza absoluta, ele é atribuído a Madre Teresa de Calcutá. Mas, não sei se é assim que o nome dela ou não. O poema chama-se Assim Mesmo. Eu trouxe ele é um poema que, na verdade, ajuda a gente a não desistir, a persistir, ter fé, que vale a pena sim fazer o bem, que vale a pena sim a gente procurar melhorar. Não importa se o outro reconhece ou não. Entendeu? É difícil, às vezes a gente tem isso um pouco ainda na gente, né? Mas entender que às vezes ele não está naquele momento ainda. E quantas vezes, eu sempre discuto isso porque eu acho que deve ter acontecido com vocês que viram e mexem acontece comigo. Onde eu menos espero é que eu tenha um retorno da letra, você fez aquele ali. E ele é aquele ali que te retorna. Né? Então, vale a pena. Eu acho que quanto mais bem a gente faz, nós é que estamos ganhando. Fortalece a nossa união com Deus. O nosso anjo guardião, a gente deve também agradecer a ele, sempre, não esquecer que temos esse anjo perto da gente. E pedir sempre intuição, força nos momentos difíceis, porque eles podem não nos tirar o que nós temos que passar, mas podem nos dar força, coragem nesses momentos. Então o poema diz o seguinte: muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoa-as a si mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Podem. Seja honesto e franco a si mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construam a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode não ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja em você que no final das contas é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. E aí eu me lembrei, eu não sei quem viu o filme do Divaldo, na vida do Divaldo Pereira Franco, tem uma passagem dele com a Joana de Ângeles, que ela diz isso para ele, que nunca foi, que a guerra que nós travamos, o grande combate, como diz Paulo, é nós contra nós mesmos, contra as nossas dificuldades, não é contra o outro. E ela disse também para o Divaldo que enquanto você está disposto a enxugar a lágrima do outro, você não tem tempo para chorar, você não tem tempo para salmodiar, porque você está tentando auxiliar o outro. Então, esses espíritos, e não só a Madre Teresa de Val, mas Jesus, certamente antes de qualquer um, como a gente já falou aqui dele na cruz, eles todos fizeram a caminhada deles no bem. Paulo ainda está fazendo, né? No bem. E aí você não tem que se importar com o que o outro do lado está fazendo, desde que você esteja fazendo, né? Procurando o bem, procurando o melhor, agindo bem. Não esperar reconhecimento, não aqui na terra. E eu botei aquela fala aqui da
pessoa e esse homem perguntou para ela: qual é a sua religião? E aí ela respondeu: a minha religião é o amor. Então, é como Paulo disse lá, a caridade ainda vem primeiro do que a fé, do que a qualquer crença particular. Então, o mais importante é a gente exercitar esse amor, né? Que todos nós temos dentro de nós, porque a gente tem partícula divina dentro de nós, para que a gente um dia alcance a perfeição. Eu trouxe uma música, eu gosto de fazer música. Vou botar a música também, tá? Pra não perder o ar. Eu tenho que explicar aquela parte. A necessidade
né, nessa busca pelo bem, pela caridade, pelo amor, pela fraternidade, né, por esses sentimentos que sempre vão estar conosco quando buscamos, quando sentamos, quando trilhamos esse caminho. É algo que ninguém realmente pode tirar de nós. Fechamos nossos olhos, aproveitando essas vibrações de fraternidade. Agradecemos por mais esta tarde, por aqui estarmos na Casa de Francisco de Assis. Que possamos nos fortalecer no bem-estar. Que possamos persistir no caminho luminoso do nosso crescimento espiritual, aproveitando esta encarnação, lidando-nos uns aos outros com amor, auxiliando-nos uns aos outros sempre. Que saiamos firmes nesse propósito, levando a luz que encontrarmos ao nosso lar, nas ruas, nos locais de trabalho, onde estiver. Essas vibrações que fazemos. Que a paz do Divino Mestre nos envolva, muita paz, muita luz a todos. Graças. Quando a luna